Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana, essa casa espírita situada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, que todas as sextas-feiras, às 19 horas, oferece uma palestra inédita sobre um tema da doutrina espírita, trazendo aí esclarecimentos, oportunidades de aprendizado, conhecimento para as pessoas que se interessam pelo tema do espiritismo. Esse é um trabalho que vem sendo realizado de maneira virtual desde o início da pandemia, quando a nossa casa se fechou juntamente com todas as outras casas espíritas, e que nós estamos dando continuidade, pretendemos manter aí durante muito tempo, já que a nossa mensagem, os nossos estudos, as reflexões que aqui fazemos estão chegando a tantas pessoas, não só no Rio de Janeiro, mas também por todo o país. Ficamos muito felizes e muito gratos com a oportunidade de compartilhar um pouco desse conhecimento com todos vocês. Bom, antes de começarmos, como fazemos sempre na nossa casa espírita, os trabalhos mediúnicos, iniciamos com uma pequena prece, elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus, a guia de nossa casa, Irmã Zarabatana, todos os seus trabalhadores, a essa falange numerosa de espíritos bem-intencionados, caridosos, que estão sempre velando por nós e nos apoiando nas nossas dificuldades, nos ajudando para que consigamos progredir rumo à luz, rumo à evolução perto do nosso amado Jesus Cristo. Que eles possam continuar nos orientando, nos guiando, nos fortalecendo e permitindo que possamos aprender cada vez mais para melhorarmos cada vez mais. Que assim seja. Meus amigos, o tema de hoje foi uma sugestão trazida por uma colega da nossa casa. Nós fazemos diversas atividades de estudos, como o livro Violetas na Janela, pelo WhatsApp, as palestras das sextas-feiras. E nesses debates, nesses estudos, nos pediram, na verdade, que falássemos sobre o tema da fascinação. Tentar explicar aqui um pouquinho para vocês que conceito é esse, de onde ele vem, o que ele significa. Bom, para iniciarmos contextualizando o assunto, é sempre bom a gente lembrar que a nossa vida ela é permanentemente permeada pela presença dos espíritos. A gente muitas vezes fala os espíritos, quem são os espíritos? São fantasmas, são anjos, o que eles são? Na verdade, somos nós. Sempre fomos espíritos, continuamos sendo espíritos, e ao voltarmos então para a pátria espiritual, ao desencarnar, seguimos sendo espíritos. Espíritos com diferentes personalidades, interesses, gostos, comportamentos, os quais continuarão existindo após o desencarne. E como a doutrina espírita já nos mostrou claramente, a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, ela é uma relação permanente, que acontece o tempo todo, 24 horas, estamos nos esbarrando, mesmo sem ver, com uma série de espíritos que estão sempre, de alguma maneira, participando na nossa vida, seja nos influenciando, seja nos aconselhando, ou até mesmo emitindo pensamentos e sentimentos que não são assim tão benéficos para nós. Ou seja, nessa relação entre os espíritos, há uma coisa chamada sintonia, ou afinidade, que é esse entrelaçamento de ideias, de interesses, de sentimentos, de formas de pensar, de formas de agir que são similares. Então, eu me afinizo ou me sintonio com pessoas que têm, por exemplo, o gosto pelo conhecimento ou pela prática da doutrina espírita. Eu me afinizo com pessoas que torcem pelo mesmo time de futebol, ou que têm a mesma visão política, ou que têm o mesmo interesse profissional, e assim por diante.
Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas estão afinizadas com as pessoas que têm aquelas mesmas características ou vibrações, e também, da mesma maneira, com os espíritos que têm essas mesmas características e vibrações. Então, aqui a gente já percebe como é o mecanismo, né, de relacionamento, mente a mente, pensamento, pensamento, espírito, espírito, entre os diversos espíritos que estão tanto no mundo encarnado ou na condição de desencarnados. E nessa relação de troca de pensamentos, de troca de sentimentos, de alguma maneira influenciamos uns aos outros, né? Da mesma forma como nos relacionamos com as pessoas, e de alguma maneira também influenciamos essas pessoas, seja pelo nosso exemplo, pela nossa opinião, né? Pelo explicar através de uma palestra espírita, né? Seja por uma atitude um pouco mais enérgica, ou até mesmo pelo silêncio. De alguma maneira, estamos influenciando as pessoas de maneira positiva e negativa, e da mesma forma isso acontece com o plano espiritual. Para nós é muito claro quando essa influenciação espiritual acontece de maneira positiva, porque muito bem conhecemos a figura do anjo de guarda, do guia espiritual, do protetor espiritual, ou o nome que prefiram dar, que é aquele amigo ou aqueles amigos espirituais que estão dispostos a nos ajudar no nosso progresso, na nossa evolução, no nosso adiantamento moral, né? Estão sempre nos influenciando, nos trazendo sugestões, intuições e ideias. Mas, da mesma maneira, mergulhados aí, né, nesse oceano de espíritos vivos, encarnados ou desencarnados, existem também aqueles espíritos que não estão assim tão evoluídos moralmente, que são um pouco mais ignorantes ou que são mal intencionados e que também vão tentar nos influenciar de alguma maneira, claro que de uma maneira negativa. Muito bem. Na medida que existe, então, algum tipo de influenciação, né, uma influenciação ruim, uma influenciação permanente de um determinado espírito, ignorante ou maldoso, a gente usa essa relação através do conceito chamado obsessão. Então, a obsessão é uma influência maléfica, mais ou menos persistente, né? Não é tanto aquela influência pontual, né, que aconteceu ali por uma determinada situação, mas uma obsessão um pouco mais permanente que determinados espíritos exercem sobre nós com o interesse de nos prejudicar de maneira mais ou menos grave, de nos atrapalhar, né, ou de tentar nos prejudicar. E aqui tem uma questão interessante, que é a possibilidade de que essa relação, que essa influenciação, que nós chamamos de obsessão, ela possa ocorrer entre desencarnado para encarnado, que é aquele meio mais comum que a gente está acostumado a ver na literatura, né, ou no trabalho na casa espírita, mas também é possível que essa obsessão aconteça de um encarnado para um desencarnado, de um encarnado para outro encarnado, ou de um desencarnado para um desencarnado. Vamos tentar imaginar aqui. Como é que se dá uma obsessão de encarnado para encarnado? Aquelas pessoas que têm alguma paixão enlouquecida, por exemplo, um ciúme doentio, que persegue, né, o seu par ou uma determinada pessoa, vive monitorando a sua vida, vive atrás dela, né, vive tentando saber o que está acontecendo, ela está sendo enganada, né? Um comportamento exagerado, exacerbado e que se torna uma relação prejudicial. Esse é um exemplo. Como é que pode acontecer uma obsessão de um encarnado para um desencarnado? Aqui a gente pode imaginar duas situações. Primeiro, se eu tenho, né, esse mesmo apego, seja ele violento, né, de uma paixão desvairada, e aquela pessoa com quem eu tenho essa paixão desvairada, ela desencarna, né, eu posso continuar daqui na posição de encarnado, continuar emitindo esses mesmos pensamentos,
de raiva, de mágoa, de perseguição, né? De querer tê-la para mim, de querer tê-la sob minha posse, né? E mesmo ela estando desencarnada, ela vai receber essas vibrações, esses pensamentos que vão se perpetuar pelo fluido cósmico universal, alcançando-a no lugar que ela esteja. Ou ainda, no momento do sono, em que há o desprendimento do espírito do corpo físico, e esse espírito ele vai experimentar as relações espirituais, pode ser então que nesse momento que eu estou dormindo, eu vá novamente atrás desse espírito para continuar exercendo sobre ela toda aquela pressão, toda aquela violência decorrente da minha paixão desvairada. Então a gente percebe que não é tão difícil assim entender como se dão essas relações de obsessão, mesmo as pessoas estando em planos ou em situações diferentes. Então, obsessão, a gente poderia dizer que é o gênero, né, das relações que nós vamos tratar aqui especificamente de uma delas, que é a fascinação. Muito bem. Para que essa obsessão aconteça, lembra que no slide anterior eu falei da tal da sintonia. Esses espíritos precisam ter alguma afinidade para que eles possam se relacionar, né? E normalmente, quais são as afinidades que abrem a porta, que dão margem para que se estabeleça esse tipo de obsessão? As nossas deficiências morais, né? Os vícios, os crimes, as paixões, comportamento invejoso, doentio, orgulhoso, egoísta, etc, etc. Ou relações que foram estabelecidas em vidas anteriores e que até o momento continuam perpetuando. Relações essas que muito provavelmente se estabeleceram em função das mesmas deficiências morais, mas que geraram, além disso, outros tipos de sentimento, como vingança, ódio, revolta, mágoa, interesse material, etc, etc. Situações mal resolvidas, tanto atuais quanto anteriores, que são frutos do nosso livre-arbítrio, que são frutos das nossas escolhas, do nosso comportamento. Ou seja, situações que nós mesmos damos causa e que vão então abrir essa porta, dar essa margem para que esse espírito interessado em nos atrapalhar estabeleça essa conexão, essa sintonia e passe a exercer a obsessão. Ah, mas Felipe, mas eu me acho uma pessoa tão correta, tão justa, pratico a minha religião, procuro andar na linha, sou tão certinha. Por que então eu estou abrindo margem para uma possibilidade de obsessão? Será que nós somos tão perfeitos assim? Será que não temos, né, alguns defeitos, algumas coisas que inclusive nos levaram a encarnar aqui novamente e que precisam ser resolvidas por nós? E será que essas relações, né, entre obsessor e obsidiado não se estabeleceram numa vida passada e agora essa pessoa vem na condição, sei lá, de nosso chefe, de nosso familiar, de nosso parceiro, né, de nosso companheiro, de nosso vizinho, de nosso amigo, seja lá o que for, né, para tentar, de alguma maneira, devolver, através da vingança, do ódio, etc., aquele mal que nós causamos a ela no passado? Então, mesmo tendo agora o nosso melhor comportamento, que sem dúvida é um fator protetivo, é uma questão que vai fechar a porta, né, para qualquer espécie de relação de obsessão, ainda assim sabemos que somos espíritos que possuem defeitos, que precisam se melhorar, que estamos no planeta de provas e expiações e é um planeta caracterizado por espíritos que estão ainda em processo de evolução, em necessidade de melhoramento. Muito bem. Dentro do gênero obsessão, nós temos 3 tipos: a obsessão simples, a subjugação e a fascinação, que nos interessa nessa noite. Eu já lhes adianto que o nosso colega Renato em breve fará uma palestra sobre obsessão, em que terá a oportunidade
de apresentar com mais tranquilidade todos esses conceitos relacionados à obsessão, e hoje nós vamos nos debruçar sobre a fascinação. Muito bem. A fascinação, então, é uma espécie, como o próprio nome diz, de ilusão, ora produzida pela ação direta de um espírito estranho, ora por seus raciocínios capciosos, que altera o nosso senso moral, falseia o julgamento e faz-nos tomar o mal pelo bem. Então, a fascinação é um processo de influenciação espiritual que vai nos deixar cegos, que vamos perder o nosso senso crítico, vamos perder o nosso juízo, a nossa capacidade de raciocínio e de julgamento, e nos tornaremos, então, ludibriados por essa influenciação. Tá? Vamos tentar entender, então, um pouquinho mais, na prática, o que acontece. Muito bem. Então, na fascinação existe um mecanismo de ilusão profunda instalada na mente do paciente enfermo. Vamos utilizar aqui o exemplo, a relação que a gente mais conhece, de um espírito obsessor influenciando uma pessoa encarnada. Esse espírito, então, ele vai afetar a minha percepção, o meu entendimento, o meu julgamento, as minhas faculdades intelectuais e vai distorcer o meu raciocínio sem eu perceber. Na prática, eu vou achar que estou fazendo tudo certo, tomando as decisões corretas, defendendo as coisas certas, defendendo as teorias corretas, e não vou me dar conta de que estou sendo influenciado, enganado por alguém, no caso, por um espírito obsessor. Estou plena de uma falsa plena consciência de que os meus atos, que as minhas opiniões, que as minhas decisões, elas são certas. Mas não. Todos à minha volta, a literatura, a ciência, os ensinamentos religiosos, todos mostram que aquilo que eu estou fazendo está errado. Mas eu ainda assim continuo acreditando que eu estou certo. O que já nos leva a crer que provavelmente o componente do egoísmo ou o componente do orgulho são elementos importantes para o estabelecimento de uma obsessão. Porque se eu não tenho de cara, antes do processo obsessivo, a capacidade de ser humilde, de ouvir o outro, de tentar entender o outro e até mesmo de mudar de opinião, de ver que estou errado, de que aquilo que eu pensava talvez não seja o mais certo, de cara já nos mostra que há ali uma grande possibilidade de se estabelecer uma fascinação. Ah, Felipe, isso quer dizer então que eu não deva ter a possibilidade ou o papel de contestar as coisas, de não concordar com as pessoas, de não concordar com a maioria? Isso quer dizer que eu estou fascinado? Não, nós não estamos falando disso. Por quê? Porque a fascinação, ela, como é uma interferência, uma influenciação negativa, ela se destina ao erro, ela se destina ao mal, ela se destina a atrapalhar alguém, a prejudicar uma pessoa. Ou seja, mesmo que, na minha opinião, eu tenha uma visão diferente sobre alguma coisa, uma opinião diferente, uma teoria diversa, se essas minhas opiniões, teorias, decisões, elas não se destinam a prejudicar ninguém, ou se destinam à prática do mal, ou se não se destinam ao favorecimento, ao enriquecimento, ao materialismo, o que há de errado com isso? Nós estamos pensando, nós estamos discutindo, debatendo um assunto, talvez eu tenha razão em algumas coisas, talvez você tenha razão em outras, mas o mais importante nisso tudo é que as bases dessa reflexão e dessa discussão estão pautadas nos valores morais e nos ensinamentos do Cristo. Não importa se as discussões levam a teorias ou caminhos opostos, do ponto de vista profissional, por exemplo. O que importa é
independente do caminho que seja tomado, as bases morais, os valores do Cristo, eles serão preservados, eles serão seguidos, eles serão mantidos. Ou seja, podemos discordar, desde que tenhamos como base mínima esses valores. Agora, se eu estou tomando um caminho que vai prejudicar, que vai ludibriar, que vai enganar, que vai priorizar, né, em prol do prejuízo do outro, e ainda assim eu me acho certo disso, opa, acende um sinal de alerta. E provavelmente há uma relação de fascinação. Vamos em frente. Lá no Livro dos Médiuns, e vocês vão perceber que Kardec tratou desse tema nas suas diferentes obras. Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, O que é o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, todas elas nós vamos trazer aqui alguns exemplos. Mas lá no Livro dos Médiuns, no item 239, disse assim: a ilusão causada pela fascinação pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Eu estou tão ludibriado, né? Eu estou tão enganado, eu estou tão iludido, que as bobagens que eu falo ou as bobagens que eu escrevo, ainda assim acredito que sejam nobres, que sejam corretas, que sejam iluminadas. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples e ignorantes e baldas de senso. Ah, mas coitado, ele está passando por isso porque ele não teve a oportunidade de estudar o espiritismo, ou porque ele só fez até o 2º grau na escola, né? Ou então porque ele é uma pessoa de pouco estudo. Não, 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 não. Qualquer pessoa está sujeita a esse tipo de processo obsessivo. E mesmo as mais inteligentes. Percebam, a fascinação, ela normalmente é praticada por um espírito que tem sim uma certa inteligência, que é capaz de nos enganar, que é capaz de nos colocar nessa situação ilusória, né? Um espírito simples, um espírito mais ignorante, né? Um espírito talvez menos inteligente, não vai ter a artimanha, o jeito ardil de nos ludibriar a esse ponto. Então, os espíritos fascinadores são sim espíritos inteligentes. E é claro que eles conseguem também influenciar outros espíritos inteligentes. Porque esses espíritos, se eles têm interesse em se sobressair, né, em alcançar um patamar político, um patamar social, seja lá fazendo o que for, passando por cima das pessoas, ele é uma isca fácil para os espíritos fascinadores. Seguindo na questão 239. Daí o consistir a sua tática, né, desses espíritos fascinadores, quase sempre em inspirar ao seu intérprete, a pessoa que está sendo obsidiada, o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. Então, esse espírito obsessor, ele é tão inteligente que ele vai me afastar daquelas pessoas na minha convivência, seja da minha família, seja do grupo mediúnico que eu frequento, seja de outra religião, que podem chamar atenção, que podem acender o alerta de que eu estou num processo obsessivo, que eu estou diferente, eu estou esquisito, né? Que eu estou indo contra tudo e todos, que eu estou me iludindo. Então ele vai gerar um afastamento para que eu continue tendo a certeza de que eu estou no caminho certo, mesmo que eu esteja isolado, mas eu tenho a certeza de que eu estou cometendo o correto. Questão 515 do Livro dos Espíritos. Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Então é verdade que nós temos uma proteção, né, do nosso anjo de guarda, do nosso protetor,
que vai respeitar o nosso livre-arbítrio, que não vai interferir nas nossas decisões, nas nossas práticas morais, nas nossas práticas do cotidiano, mesmo que elas sejam incorretas. Eles não vão pegar a nossa mão e não vão puxar a nossa orelha ou não vão nos amarrar. Vão continuar nos intuindo, trazendo pessoas para nos darem dicas, nos darem orientações, nos ajudarem com boas palavras, mas não vão pegar na nossa mão e fazer por nós, porque vão sempre respeitar o nosso livre-arbítrio. E Deus respeita esse nosso livre-arbítrio. E muitas vezes permite que tais fatos aconteçam no nosso convívio familiar, profissional, religioso, para inclusive nos experimentar, para ter a certeza de que seremos capazes de vencer aquela situação, de que vamos sim nos preservar, de que não vamos abrir mão dos nossos valores e que vamos seguir firmes diante da maior dificuldade que exista. De novo, estamos num planeta de provas e expiações. Estamos sendo provados a todo tempo. Livro dos Médiuns. Graças à ilusão que decorre da fascinação, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Então vejam só como nós ficamos completamente alienados nessa relação obsessora, completamente fora de si e da realidade, né? Então, talvez, muitas relações, muitas pessoas que nós conhecemos estejam passando por um processo de fascinação. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar algumas saídas, algumas possibilidades de ajuda para essas pessoas. Muito bem. Um outro tema importantíssimo, a fascinação daqueles que trabalham como médiuns. Mas veja bem, se ele é médium, se ele estuda, se ele trabalha, né, se ele está no meio mediúnico, no meio espírita, ainda assim ele pode ser fascinado? Com certeza. E, quiçá, ainda mais sujeito a esse tipo de obsessão. Né? Por quê? Primeiro porque a espiritualidade tem todo o interesse de que aquele trabalho mediúnico que ele exerce não dê certo. Né? A espiritualidade é ignorante, a espiritualidade travessa, né? Os amigos, os espíritos que não estejam interessados no nosso progresso, no nosso melhoramento, eles vão fazer de tudo para atrapalhar o trabalho mediúnico, o crescimento daquele médium, a caridade que ele presta no atendimento às pessoas que vão à casa espírita ou aos desencarnados que se apresentam na casa espírita. Então, eles vão tentar interferir de alguma maneira. Né? E um desses caminhos pode ser a fascinação. Porque nós, médiuns, cá que estamos também encarnados num planeta de provas e expiações, também temos os nossos defeitos, cometemos os nossos erros, né? Somos até mais responsáveis, porque sabemos, né, conhecemos a doutrina espírita, conhecemos a literatura, sabemos das nossas responsabilidades, mas ainda assim somos falíveis. Né? Mas temos, graças a Deus, a consciência de prestar atenção nesses erros, tentar, né, sermos perdoados por eles, tentar nos redimir, nos corrigir, para seguir em frente de maneira melhor. Então, sim, o médium é totalmente passível de sofrer um processo de fascinação. Ainda mais também um outro elemento, porque como ele está trabalhando intensamente o seu canal mediúnico, ele está aberto a receber qualquer tipo de conexão com espíritos das diferentes características e personalidades e intenções. Muito bem. Livro dos Médiuns, novamente lá, o item 239. A fascinação tem consequências muito mais graves no caso do médium. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que, de certa maneira, paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega
que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode até mesmo ir a ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Então, esse espírito fascinador, ele vai se apresentar para aquele médium, num trabalho mediúnico, talvez como, se dizendo, um espírito iluminado, um espírito orientador, um espírito que veio lhe ajudar, e começa a lhe transmitir mensagens, pensamentos, né, com falsas interpretações, com falsos interesses. Né? E muitas vezes o médium não percebe, vê ali, nossa, que mensagem bonita, que mensagem sublime, né? Porque ele está sofrendo aquele processo de obsessão e não está percebendo que ali, nas entrelinhas da mensagem, no real interesse daquela mensagem, estão coisas que não condizem com a caridade, com o amor, com o bem ao próximo. Então é importante conhecermos, enquanto médios, esse instituto para estarmos alertas. Né? Muitas vezes vamos pensar assim, mas eu agora então não sei se a pessoa que eu sinto a presença, que me intui, que me influencia, é um espírito fascinador. Talvez eu esteja achando que o meu guia, que o meu protetor espiritual, ele seja um espírito iluminado e, na verdade, ele é um fascinador. Como é que eu vou saber disso? E agora? Agora eu estou perdido, estou lascado. Muita calma, né? Vamos estudar, vamos ver quais são as mensagens que ele transmite, vamos ver qual é o trabalho que ele se predispõe a fazer, vamos compartilhar essas mensagens com os nossos colegas médios, com o dirigente da casa espírita, vamos estudar, vamos ver o conteúdo daquela mensagem e a gente vai começar a perceber se há ali um processo de fascinação ou não. Né? Os trabalhadores do grupo espírita também devem estar atentos no comportamento do colega, nos interesses do colega, no tipo de mensagem que aquele colega tem recebido. Os médios que têm a capacidade da vidência, né, podem estar atentos também, eventualmente, ao espírito que se apresenta. Agora, o mais importante disso tudo talvez seja nós termos a humildade de aceitar a crítica ou sermos chamados a atenção pelo dirigente ou por um colega da prática mediúnica. Porque talvez ali, naquela crítica, esteja o alerta de que estamos sendo fascinados. E muitas vezes a gente vai olhar para aquela crítica e vai se sentir magoado, né? O que esse cara quer? Ele está achando que é melhor médium que eu, ele está achando que eu não sou um bom médium, né? Eu recebo aqui tanta mensagem bonita, eu trabalho aqui há tanto tempo, eu faço tanto bem, eu sou elogiado pelas pessoas, e agora vem esse cara aqui querer me criticar. E aí começa esse processo, né, de ilusão, de não ter a humildade de ouvir aquela crítica, de fazer uma reflexão, né, e de perceber, então, que é preciso estar mais atento, mais em prece, mais fortalecido espiritualmente, para que bloqueie qualquer interferência negativa ruim. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar a mudança e fazer-se acolhido, senão por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos caridade, humildade, amor de Deus, lhe servem como que de carta de crédito, porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade. Então vejam só, esse espírito fascinador ele é tão inteligente que nas suas mensagens ele vai falar de caridade, ele vai falar de humildade, ele vai falar de amor a Deus. Mas em algum momento ele vai dar uma escorregada e vai deixar um sinal da sua real intenção. Agora já vamos para o livro O que é o Espiritismo, que vejam bem, Kardec também aborda a fascinação em relação ao médium. A fascinação obsessional é muito mais grave, porque nela o médium é completamente iludido. O espírito que o domina apodera-se de sua confiança, a ponto de impedi-lo de julgar as comunicações que recebe,
fazendo-lhe achar sublimes os maiores absurdos. O caráter distintivo desse gênero de obsessão é provocar no médium uma excessiva suscetibilidade e levá-lo a não acreditar bom, justo e verdadeiro, senão o que ele escreve. Né? Quantos médiums, quantos trabalhadores de casa espírita a gente já viu acontecer que ele não concordava com tudo que estava sendo trabalhado, estudado naquela casa espírita, né? Ele vem, entra para um grupo mediúnico, passa a discordar, acha que aquela casa espírita é fraca, acha que os estudos não são bons, acha que deveria ser assim, que deveria mudar tudo, etc, etc, etc. Ou seja, ele quer mudar completamente todo aquele trabalho porque ele não concorda com nada daquilo, que ele acha que aquilo tudo é fraco, né? No final das contas, ele ou é convidado a se retirar, ou ele se retira porque não encontra ali afinidade, ou porque ele não conseguiu estabelecer aquilo que ele queria. Isso já aconteceu. Provavelmente você tem ali um médium fascinado, né? Que acha que aquilo que ele traz, que aquela experiência dele, que o tempo que ele tem de prática espírita, de estudo, é que é o certo. E que nada que está sendo feito ali, naquela casa, está certo. Então não é tão difícil assim que essas coisas aconteçam. Muito bem, seguindo o texto. A repelir e mesmo considerar mal todo conselho e toda observação crítica, acabamos de falar, né? Preferindo romper com os amigos a convencer-se de que está sendo enganado, a encher-se de inveja contra os outros médios cujas comunicações sejam julgadas melhores que as suas. Vejam aí o egoísmo, a inveja, né, a soberba que estão dominando esse médium. Vamos em frente. Aqui, muito bem. Finalmente, o livro dos... Opa, aqui é o livro dos médios. Aqui está aparecendo o livro dos espíritos, mas é o livro dos médios. Os grandes termos, caridade e amor de Deus, lhe servem como carta de crédito. Porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade. Acabamos de falar sobre isso. O espírito fascinador tem a tática de inspirar ao obsidiado o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Então, o fascinador vai pegar esse médium, né, que se acha o certo, o dono da verdade, o corretor de todos os males, e vai também o afastar do grupo mediúnico para que ele não seja esclarecido, para que não lhe abram os olhos. Né? E ele vai se isolar, ou ele vai procurar uma outra casa que ele acha que possa exercer esse domínio. Né? Então, é importante que todo o grupo esteja atento a esses casos. Muito bem. Como tratar, então, a fascinação? Seja ela a de uma pessoa comum, seja ela a de um médium. Né? Evangelho segundo o Espiritismo. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. A gente tem sempre que lembrar que aquele espírito obsessor é um espírito que precisa de luz, de amor, de tratamento, de esclarecimento. E que, enquanto ele não estiver em condições de receber tudo isso, a gente tem o mecanismo da prece. Né? Prece por aquele irmão desencarnado, ou por aquele irmão encarnado que está exercendo essa obsessão, que está exercendo essa fascinação, para que ele possa mudar a sua mentalidade, para que ele possa rever os seus atos, para que ele possa mudar a sua vibração e se tornar aberto, se tornar apto a receber toda a ajuda que lhe está sendo oferecida. No que diz respeito ao problema das influenciações espirituais, o paciente, aquele que sofre a influenciação, também é um importante agente da cura. Né? A participação do enfermo no tratamento é uma condição básica da sua recuperação. Livro dos Médios. As imperfeições morais do influenciado, do obsidiado, constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, além daquela humildade, né, de estar apto a receber críticas, orientações, ser chamado a atenção, é importante que a pessoa
se mantenha permanentemente num estado de busca pela sua melhora, de evolução espiritual, de reforma íntima, né? Seja do ponto de vista psíquico, espiritual ou mesmo material. É preciso que ela esteja permanentemente buscando rever os seus atos, né? Trabalhar, viver e se relacionar segundo os ensinamentos do Cristo. Por quê? Isso vai afastar os espíritos que não tenham o mesmo interesse. Aquele processo de sintonia que nós falamos no segundo slide, ele não vai mais encontrar espaço se a gente começa a mudar, se a gente começa a evoluir e crescer. Porque aquele espírito que está querendo fazer o mal não vai mais encontrar sintonia, não vai mais encontrar espaço para atuar. Isso por si só já é um grande processo de tratamento e de cessão de qualquer tipo de influenciação espiritual negativa. Então nós temos um papel muito importante. Além disso, enquanto homens de bem, estaremos sempre sendo ainda mais amparados por toda a espiritualidade que nos é querida. Quando estamos cometendo equívocos, quando estamos obsidiando alguém, né, quando estamos fascinando alguém, ainda assim a espiritualidade amiga está tentando nos influenciar e nos tirar daquela condição. Mas ali ela tem mais dificuldade, porque nós não vai encontrar ressonância mental para que aceitemos aquelas dicas, aquelas orientações. Mas na medida que a gente se melhora, que a gente acorda para a vida, que a gente tenta sair daquela situação e dá brecha para que a espiritualidade amiga atue sobre nós, aí eles vão tendo cada vez mais espaço, cada vez mais força de nos ajudar e tudo vai se combinando. A gente se melhora intimamente, a espiritualidade amiga nos influencia com mais força e o espírito obsessor se afasta porque não encontra sintonia. O obsidiado, ele se nega a receber orientação e tratamento, visto que ele muitas vezes não julga estar passando por esse processo, né? Ele está iludido, ele está lubridiado e acha que ele está certo, que ele não está tendo problema nenhum, né? E ele acaba se afastando. Então é importante que nós acolhamos tanto o obsessor, como eu acabei de dizer, que é um espírito doente, que é um espírito ignorante, que precisa ser acolhido, que precisa das nossas preces, das nossas forças, como também o obsidiado, né, que vai precisar desse acolhimento para que supere aquele momento difícil. Nesse ponto, é preciso que a gente tenha muito cuidado com os trabalhos de desobsessão, que muitas vezes buscam simplesmente afastar o espírito obsessor, né? Esse não é o tratamento adequado ou o tratamento final. É claro que a gente sabe que muitas vezes aquele obsessor ele está numa condição mental, uma influência negativa tamanha, que não há muita coisa que a gente possa fazer por ele naquele momento. E que talvez o primeiro passo do tratamento seja, sim, a necessidade de afastá-lo de quem ele está obsidiando. Mas é preciso que ele seja afastado e não seja relegado, não seja esquecido. No primeiro momento, afaste-o, para que o obsidiado possa ser tratado. Mas é importante que o obsidiado também continue recebendo tratamento, continue frequentando a casa espírita, porque aquele espírito obsessor, ele vai também ter a oportunidade de ser atraído para esse trabalho, para esse tratamento, e ele também receber todo o tratamento que ele precisa para sair dessa situação ruim. Tá? Então é importante que ambos sejam acolhidos, mesmo que isso não possa ser feito no primeiro momento, mas que seja assim feito em algum momento. Muito bem. E é claro, todos os trabalhos terapêuticos, mediúnicos, que a casa espírita possa oferecer para o espírito que está sofrendo esse processo, né? O atendimento fraterno, para que ele possa lá desabafar, colocar as suas ideias, ser esclarecido, ser orientado, ouvir os ensinamentos da doutrina espírita, os valores morais do Cristo, os trabalhos de fluidoterapia, do passe, da prece, da água fluidificada, da irradiação, do nomezinho que a gente escreve no papel e deixa lá.
E o atendimento mediúnico, né? Também através do passe, ou mesmo todo o processo de doutrinação, participação nos estudos, conhecer que esse processo de fascinação existe para ele, de repente, cair a ficha e pensar, opa, tem alguma coisa errada comigo e pode ser isso. Né? Esse também é um importante caminho. E no caso do médium, como é que a gente pode tratar o médium fascinado? De novo, primeiro, acolher esse médium, né? Para que ele possa receber todo apoio e toda ajuda para ele sair daquela situação. Importante que ele, talvez, naquele momento de tratamento, de recuperação, ele se afaste do processo mediúnico, né? Do trabalho mediúnico, melhor dizendo. Por quê? Porque ele talvez não vai estar em condições de oferecer um passe, de oferecer uma palestra, né? De vibrar por uma pessoa, participar de um trabalho de tratamento de doença, receber uma psicografia, porque ele está nesse momento de fascinação, de ilusão, achando que está fazendo melhor e não está. E ele pode prejudicar um paciente que se coloca ali na frente dele para receber essa terapia fluídica. Então é importante que ele se afaste durante aquele período de tratamento do trabalho mediúnico. Como já dissemos, oferecer-lhe todas as terapias disponíveis, seja o tratamento da terra, eventualmente, né, também um apoio psicológico seja importante nesse momento, mas principalmente todo o tratamento disponível na casa espírita. Fortalecer o seu estudo, né, para que ele entenda o mecanismo, entenda a lei da vibração e sintonia, os processos obsessivos, como se dá essas relações e como ele pode sair dessas relações. Sentar junto com ele e analisar a sua produção mediúnica. Né? Pegar aquela psicografia que tem claros sinais de um processo de fascinação que ele não percebe, debater, discutir, passar ela limpo, né? Para ir mostrando que ali tem alguma coisa errada que é importante que ele perceba. E orientar o grupo de médios da casa espírita sobre aquela situação, como todos podem ajudá-lo, como todos podem acolhê-lo, para que ele não se sinta também excluído, né? A pior pessoa do mundo que está causando o maior mal possível. Não. É preciso que todos abracem esse médium fascinado, para que ele seja orientado, para que ele encontre o apoio e se fortaleça com aquele grupo, né, e possa sair dessa situação. Meus amigos, com isso, espero ter explicado um pouco, né, do conceito da fascinação, que a partir de agora vocês possam entender um pouco mais, possam buscar materiais complementares, estudos complementares sobre esse tema, possam ficar alerta nos trabalhos mediúnicos, né, e que dessa maneira possamos prestar a caridade àqueles irmãos que estejam passando por um problema de fascinação. Mais uma vez, o Lar Irmã Zarabatana deixa à disposição os seus canais, do seu e-mail, site, o canal do YouTube, do Facebook, para que vocês participem, enviem dúvidas, peçam temas de palestras e a gente se encontra aqui numa próxima sexta-feira, agradecendo a nossa dirigente espiritual, Irmã Zarabatana, por tudo aquilo que foi nos oferecido na noite de hoje e que tem sido nos oferecido ao longo da vida. Muito obrigado e uma boa noite a todos.